da existência de produto e do tamanho do produto. Lembra que a existência tem a ver com esses números de dentro. É fácil você pensar assim, né? De dentro e de fora. Existirá o produto se esses aqui forem iguais. Ó, as três falam a mesma coisa, né? Como essas aqui são diferentes, já não existe o produto. E essas aqui são iguais, existe. Então a gente pode analisar assim todas primeiro, ó. A e C existe o produto, a B não. Então a B já está falsa. Porque está falando que o produto é uma matriz tanto. Não, o produto é inexistente. Então isso aqui está errado. Agora, aqui existe essas duas matrizes aqui, esses dois produtos. Mas será que eles têm esse tamanho? Então o tamanho a gente vê com esses outros números, né? Os de fora, vou me dizer o tamanho. Então, a matriz produto será 3 por 1. E é sempre nessa ordem, tá? Não é 1 por 3, é 3 por 1. Certo? E essa aqui será 2 por 2. Você não tem que comparar se eles são iguais, tá? Se esses números de fora são iguais. Luizão Agroferragens. Se vocês souberem quem tá tentando entrar com isso aí, pede pra mudar o nome, porque assim não dá, né? E vai ser 2 por 2 mesmo. Correto. É o Torres, professor. Ah, tá. Eu já removi. Depois ele tenta de novo, então. Obrigado. 2 por 2 é quadrado. Porque são iguais, né? Então tá certo. Tranquilo, sei só de propriedade. Então só 2 é falso, a letra B. Só para lembrar, né? Isso aqui é importantíssimo. Sempre cai. A gente vai fazer outras que tem a ver só com dimensões. Só que aí é um pouco mais complicado, tipo a 7. A 7 eu achei bem interessante. A 9 tem muito a ver com isso também, porque você não tem que fazer a conta. É só olhar o tamanho. O que mais? Acho que essas de tamanho é tipo isso aí. Então, tem muita coisa para pedir antes mesmo de começar a fazer a conta. Tranquilo? Então, quem quiser bater um print aí, eu vou apagar, mas eu já coloco a resposta aqui de novo. Limpar. Letra B, somente a 2 é falsa. Porque não existe o produto. Porque as dimensões não batem, não são compatíveis. Certo? E nenhuma dessas aqui, desses casos, eu poderia somar as matrizes também, lembrando lá de soma. Porque para somar eles têm que ter o mesmo tamanho, o mesmo tipo. Nenhuma AB aqui tem o mesmo tipo, né? Mesma dimensão, mesmo tamanho, tudo igual. Tranquilo? Dúvidas vão falando aí. A gente tinha visto essa propriedade então. Voltando lá na página 12, peguem aí. Ficou faltando para uma turma, não sei, porque eram 3 turmas, né? Para as outras 2 deu, as que não tinham que gravar. Aí a que tinha que gravar atrasou um pouquinho. Então ficou faltando falar das propriedades. E quem já viu é bom rever, né? Sempre bom. Do elemento neutro, eu vou revisar. A gente viu lá distributiva, eu posso fazer chuveirinho, beleza. Eu posso fazer associativa, vocês têm aí na página 12, que quer dizer que eu posso combinar duas para combinar com uma terceira. E a gente foi cortado aqui, ó, falando do elemento neutro. O elemento neutro é a matriz identidade. Essa aqui. Por exemplo, vou colocar um exemplo aqui. Essa matriz é a que a gente trabalhou na aula passada inteira, falando lá dos ingredientes e doces. Eu vou multiplicar por essa matriz que é a identidade. O que é a identidade? Tudo que está na diagonal principal é 1. Aqui também, ó. Tudo que está na diagonal principal é 1 e o resto é 0. Ela é como se fosse o número 1 para a multiplicação, que não muda nada. Vamos mostrar isso aqui agora fazendo uma multiplicação. Gabriele, não precisa, a gente vai fazer essa aí. Não tem que transpor. Vai dar certinho, batem as dimensões. Olha só como a gente vai fazer. Lembre-se sempre de riscar. Eu gosto. Vamos fazer essa linha com essa coluna para criar esse elemento aqui. Certo? Vai ficar... Dá para fazer direto isso aqui porque é rapidinho. É só 1 e 0. É fácil. 2 vezes 1, 2.
mais 3 vezes 0, mais nada. Fica 2. Certo? Agora dá até para trocar de cor. Vamos fazer a primeira linha com a segunda coluna. Por quê? Porque eu estou indo lá na segunda coluna. Vai ficar 2 vezes 0, 0, não escrevo nada. Mais 3 vezes 1, 3. Aí vamos apagar aqui. Não. Aqui. Beleza. Fechamos a primeira linha. Agora a gente vai para a segunda linha. Isso com isso. 1 vezes 1, 1. Mais 0 vezes 0. Nada. Não coloco. Próxima, segunda linha com segunda coluna. 1 vezes 0, 0. Mais 0 vezes 1, tudo 0. Então, tá ali. Aí vamos agora para a terceira linha. Aqui com aqui. 4 vezes 1, 4. Mais 5 vezes 0, não coloco nada. Por fim, terceira linha com a segunda coluna. 4 vezes 0 é 0. Mais 5 vezes 1, 5. Ou seja, multipliquei e não mudou nada. Vejam que é igualzinho. Quer dizer que esse aqui é o elemento neutro. Sempre vai acontecer isso com a matriz de identidade. Vejam que eu pude multiplicar porque esses aqui são iguais. E a resposta vai ser 3 por 2. Que é justamente para ser igual a ele, né? E tanto faz a ordem. Eu posso multiplicar a identidade antes. Só que aí eu até pedi para vocês corrigirem no livro. Não lembro se na outra turma ali eu tinha pedido. Mas corrijam assim, ó, coloquem assim a propriedade que está lá. Do elemento neutro. Porque se eu for trocar a ordem e colocar essa aqui antes, a identidade, ela tem que ser diferente, ela tem que ser 3 por 3 para fechar aqui. Senão não fecha. Como é que eu vou multiplicar essa 2 por 2 aqui? Não funciona. Mas o resultado continua sendo 3 por 2, que vai ser justamente essa mesma matriz. Façam aí depois como exercício o produto disso aqui com isso aqui. Vocês vão ver que vai dar essa mesma matriz, porque não muda nada. Não, vou fazer o primeiro elemento, ó. Primeira linha com primeira coluna. 1 vezes 2, 2. Mais 0 vezes 1, 0. Mais 0 vezes 4, 0. Continua sendo 2 só. E aí vocês vão fazendo a mesma coisa. Vai dar a mesma matriz. Essa aqui. Porque o elemento neutro não é capaz de mudar nada. Certo? Porque só tem 1 e 0. Ele foi feito assim. Onde que a gente usa isso aqui? A gente vai ver em inversão de matrizes. É a base da inversão. Uma das maneiras de encontrar a inversa. É usando essa... E para encontrar a inversa significa resolver equações, resolver sistemas. Que é importantíssimo, o computador faz isso o tempo todo. Sem isso aqui não estaríamos conversando hoje. Por aqui. Beleza? Só para demonstrar então, façam testes aí, peguem identidades e tentem multiplicar. Vocês vão ver que não muda nada. Se mudar, vocês erraram. É uma boa prática aí. Outra propriedade importante, das que tem aí na página 12, o produto não é comutativo. Essa aqui então é uma que não existe. Que existe nos números, mas não nas matrizes. Eu fazer A vezes B é diferente de B vezes A de maneira geral. Aqui, nesse caso, é igual. Na verdade, aqui não ficou a mesma matriz, né? Mas, se fosse, por exemplo, trocar aqui vezes essa, tipo assim, 4, 5, 1, menos 8 e tal. Beleza. Se eu fosse multiplicar essas duas matrizes, qual daria para multiplicar? Sim. Fecha aqui. Qual seria a resposta? Seria ela própria, porque eu estou usando o elemento neutro. Beleza. Aqui, se eu trocar de lugar, se eu fizer essa antes, vezes, eram as mesmas matrizes, só troquei de ordem. Vai continuar dando a mesma resposta. Aqui sim,
isso bate. Eu posso trocar sem medo. Mas isso não acontece de maneira geral, é raro isso acontecer. Acontece quando eu uso a identidade, isso sim. Mas é muito difícil isso acontecer. De maneira geral, se você trocar, não quer dizer que vai ser igual, tá? Na verdade, por exemplo aqui, ó, o que eu estava dizendo sobre esse produto. Vejam. Eu posso multiplicar isso aqui e vai dar ele próprio. Existe. Então, podemos colocar aqui igual. E se eu inverter? Vou trocar de ordem aqui. Ó, só vou colocar esse aqui antes. Só troquei de ordem. Vai dar a mesma coisa? Não, nem existe produto. Ó. Isso aqui não fecha com isso aqui. Então eu troquei e não existe. Quer dizer que eu não posso trocar e esperar que o resultado seja o mesmo. Isso significa não comutativo. Às vezes existem os dois resultados, mas eles são diferentes. Então também não comutam. Dependendo das matrizes, é tipo o que a gente vai fazer no exercício 2. O Xande mandou para mim, professor, o que eu estou fazendo de errado? Ele, na verdade, ele fez uma multiplicação certa, só que ele fez na ordem contrária. Ele fez B vezes A em vez de A vezes B. Vai dar um resultado. Só que é diferente, ele viu que não bateu com a resposta. Mas ele não errou nada, tipo assim, na multiplicação. Eu fiz rapidinho ali junto com, né, com o que ele fez, com a resolução, e estava certo. Só que ele fez na ordem contrária. Então deu uma resposta, mas não para o que o exercício pedia. Então muito cuidado que você inverter aqui a ordem, dá para escrever isso aqui, né, a famosa frase. De maneira geral, a ordem dos fatores altera o produto nas matrizes. Certo? Cada coisa que multiplica é um fator. Você mudou a ordem, mudou a resposta. Beleza? É isso que tem que lembrar também, isso é importantíssimo. A gente vai usar isso aí, por exemplo, para responder lá a questão 13, que trata de produtos notáveis, e nós veremos o que dá para dizer sobre as matrizes. Opa, isso aqui daí não existe. Por isso que eu não posso trocar e esperar que tudo seja igual. Tranquilo? Isso também nós vamos usar lá na 9. Então tudo a gente usa em algum lugar, né? Vamos fazer... Bem, eu pedi para vocês começarem a 4. Vamos fazer a 4, depois a gente volta para 2, que é mais demorada. É mais completa, maior. A 4 são duas matrizes 2 por 2. Então não demora tanto. Fechou? Vou pegar aqui minhas matrizes 2 por 2. Falou o seguinte, ó, A vezes B é igual a C. Certo? Então eu vou fazer isso aqui. 1. Dá para multiplicar? Sim, as duas são quadradas de mesma dimensão. Aí sim, fecha. As dimensões batem. E a resposta vai ser também quadrada de mesma dimensão. Se elas forem quadradas, isso sempre vai acontecer, tá? 2 por 2 com 2 por 2 vai ser 2 por 2. E não mudou nada, só tem número 2 aqui, como é que vai surgir um 3 aqui? Ou 1? Não faz sentido, né? Esses números são iguais e a resposta vai ser assim, 2 por 2. Fechou? Então tá fazendo sentido. X, Y, Z são números reais. Provavelmente teremos que descobrir. Então, uma possibilidade é você descobrir esses números um por um, mas outra é você usar uma artimanha, porque ele não pede quanto vale x, y, z. Ele pede a soma dos elementos da matriz. Quanto que é 1 mais x mais y mais z. E eu não quero saber quanto é x, y, z. Se eu souber, dá para responder. Mas nós vamos ver que não é necessário. Então, primeiramente, vamos fazer
a multiplicação. Ué, mas já não está feita? Então, nós vamos fazer a expressão aqui para relacionar x, y, z com essa matriz. Aí eu vou reescrever isso aqui. E aí a gente vai montar aqui. Vamos ver, deixa eu dar mais espaço para nós. Beleza. Vamos ver o que surge. Ó, façam comigo. Vai ser 2 por 2, tá? Vou só montar o esqueleto aqui. Primeira linha com primeira coluna. Só tem um, tá tranquilo, vamos ver. 1 vezes 1, mais, sempre mais. Vai ser menos se tiver algum jogo de sinal aqui, né? Mas vejam que não tem nenhum negativo, então é sempre mais aqui. X vezes 1. X. Aí, o segundo aqui, ó, é a primeira linha, então eu continuo usando a primeira linha com segunda coluna, porque tá lá na segunda coluna. 1 vezes 2, mais x vezes 1. Tranquilo relacionar? Você vai indo para a direita, enquanto no outro você vai indo para baixo. Sempre assim. Não peguem a primeira coluna dessa aqui, porque você está fazendo a multiplicação invertida daí, que não é a mesma coisa, de maneira geral, né? Agora, segunda linha com primeira coluna. Y vezes 1, y, mais z vezes 1. Esse z vem com esse 1, o y vai lá com aquele 1. Y vezes 1, z vezes 1. E aí, segunda linha, segunda coluna. Y vezes 2, 2y, mais z vezes 1, z. Fechou? Temos uma matriz 2 por 2. A multiplicação está feita. E isso é igual a isso. Né? Fizemos a multiplicação de duas maneiras diferentes. Uma que foi dada e a outra a gente teve que construir. Tranquilo, bem com calma aqui, né? Vai, faz os riscos auxiliares. Você sabe que tem que usar todos os elementos. Se deixou algum de fora, você errou a ordem aí. Todos eles são importantes. Vejo que eu usei o XYZ. O 1 não dá pra ver muito que eu usei, né? Mas tá aqui o 1, o 2. Beleza? Eu vou escrever aqui agora de Word mesmo. 1 mais x. Vamos lá. Então a resposta ficou 1 mais x, 2 mais x, y mais z e 2y mais z. Tá, como eu junto isso então? Se essas duas matrizes são iguais, a gente iguala. Já fizemos isso algumas vezes. Igualar para achar cada elemento, né? Aí a gente pode corresponder. E isso é igual a isso. E isso é igual a esse. Então daria... Ó, o x é facinho de a gente encontrar. Já até achamos o x. 1 mais x é igual a 4, quer dizer que x vale 3. Porque 1 mais 3 é igual a 4. E fechou aqui, ó. Fechou não, fechou aqui, ó. 2 mais 3 é 5. Tá certo. Já sabemos que o x vale 3. Então, quando eu for somar aqui, né, vai ficar 1 mais 3 mais y mais z. Só que eu não sei quanto é y nem z. Dá para encontrar. Nós temos duas equações envolvendo y e z, ó. E isso é igual a isso. E esse vermelho aqui também é igual. Então, dá para montar um sisteminha, duas equações, não é difícil. Facinho de resolver por subtração. Mas a gente não vai fazer assim. Já fizemos muitos sistemas. Vamos... Se tem um método mais inteligente, é sempre bom ver também, né? Mais rápido. Alguém enxergou alguma coisa aí que eu não preciso encontrar nem y nem z? Na verdade, nem o x eu precisaria ter encontrado. Tá que foi fácil. Eu não precisei de sistema para encontrar x, né? Se 1 mais x é igual a 4, x é 3. Mas
Nem precisaria ter feito isso. Tem um outro método mais rápido. Alguém enxergou aí? Eu, por exemplo, não achei y nem z, não sei quanto que é. Eu resolvi o problema e não sei quanto é. Eu imagino que o y vale 9. Só falando aqui rapidinho. Por que 9? Porque daqui, né, isso em relação a isso, eu usei só um y a mais, não foi? Em vez de um y, eu usei 2. Eu usei um y a mais. Quanto que eu aumentei daqui para cá? 9. Então, para mim, que o y é 9. E se o y é 9, o z é só tirar daqui. Então, não é difícil resolver esse sistema. Eu estou resolvendo o sistema assim, né, de cabeça. Tipo, só olhando aqui, porque é muito parecido. Essas equações são muito parecidas. Mas não precisa. Vamos ver o que nós queremos. Eu É vou só apagar aqui. pegar Ah, professor, pegar o 36 mais 3, né? deixa eu ver. 36 mais 4, porque a gente vai somar o 1 Mais também, né? 4. É. Isso, exatamente. Então eu vou escrever isso aí. A Gabriele também falou isso aí, justamente. Ó, o que o Flávio falou aqui foi o seguinte: o que nós queremos é a soma dos elementos de A. A tá aqui. Qual é a soma deles? 1 mais x mais y mais z. Então a gente quer 1 mais x mais y mais z. Como eu falei, se eu souber x, y e z, dá para fazer, né? Só substituir. Mas não é o único caminho. Veja que eu só vou reescrever isso aqui, ó, da seguinte maneira. Não alterando nada a utilidade, os parênteses não são úteis aqui. Sei lá, de maneira de, não vai mudar o cálculo, mas são úteis para mostrar alguma coisa, olha só. Esses parênteses aqui e essas expressões, a gente já sabe quanto vale isso. Tá aqui, ó. Quanto vale 1 mais x? Vou fazer da mesma cor aqui, ó. 1 mais x. Vale 4. Não é essa igualdade que a gente viu aqui, ó. 1 mais x é igual a 4. Eu tinha feito até o risquinho ligando. E quanto vale y mais z? 36. Pronto. Isso aqui é igual a isso. E isso é igual a isso. O que está de mesma cor é igual, né? Então, eu não preciso saber x, y e z isoladamente. Se eu souber quanto vale 1 mais x e y mais z, tá pronto já. 1 mais x é igual a 4. Então, vou usar a mesma cor. 1 mais x é igual a 4. Mais y mais z é igual a 36. Isso aí é 40. Que é a letra B. De novo. Não é? Então isso é, de maneira geral, ó, isso é bem interessante. Eu achei uma maneira boa de mostrar que nem sempre a gente tem que ir pelo caminho padrão, né? A primeira coisa que eu pensei foi, acha x, y, z e soma tudo. Mas não precisa. Isso é um bom atalho. Dependendo do exercício, é um atalho tremendo, assim, né? Que te economiza 5 minutos numa resolução de exercício. Aqui pode ter economizado 2 minutos, 1 minuto, mas já é alguma coisa. Se você enxergar dessa maneira aí. Certo? Então aqui foi bom pra gente ver a mecânica da multiplicação de novo, né? Quando é 2 por 2, eu acho que não é a mesma dificuldade de matrizes que são diferentes, de tamanhos diferentes, que é o que a gente vai fazer no exercício 2. Acho que aqui é mais tranquilo, né? Porque é tudo bonitinho. Tem 2 elementos aqui, 2 aqui. Dá pra enxergar bem assim a correspondência. Mas também daria pra confundir, infelizmente, né? Se você tentasse fazer isso com isso, você ia conseguir uma resposta, mas que não tem sentido nenhum. Do jeito que está aqui. Porque eles é 2 por 2, é 2 de qualquer lado, né? Virando, transpondo, linha, coluna, é tudo igual. Mesmo tamanho. Certo? Então isso aqui vai ficar 4 mais 36 igual a 40. Vou deixar as cores aqui bonitas. Aí.
Curiosidade, quem quiser fazer, eu acho que depois vocês façam aí, quem quiser me corrigir, depois veja aí. Eu acho que vai ser isso aqui. Então o Z tem que ser o quê? 27? Aí fechou também, né? Não, mas daí, não, daí vai dar sim. 39 mais 1, isso aí. Eu acho que vai dar isso, quem quiser achar isoladamente. Aí quando nós fizermos 1 mais 3 mais 9 mais 27, vai dar 40. Quem quiser treinar a sua resolução de sistema, sempre válida, sempre útil, faça isso, vocês devem encontrar isso aqui. Certo? Vou até anotar aqui no exercício esses valores. Professor, chamei só 2? Não, vai ser agora. Seu timing foi perfeito. 2. É essa aqui. Xande, conseguiu? Você tá aí ou não? Me diga aí se você conseguiu fazer isso aí. Vamos pegar essa aqui. Vamos lá, vamos pegar os esqueletos. Essa. Com essa. É ou não é? É. Beleza, o Xande respondeu aqui que ele conseguiu do outro jeito. Do jeito certo ele não conseguiu. Conseguiu do jeito errado. Se assim, se mudasse o exercício, você estaria correto, né? 156, 651. Bonito. Tá. Vamos fazer a multiplicação, porque tá aqui, ó, C é igual a A vezes B. Depois eu vou fazer do jeito mais rápido. Temos aqui então duas matrizes que multiplicaremos. E vamos lá, temos 10 minutos. Bora, mas dá tempo de multiplicar. Ela vai ser uma matriz 3 por 3, ó, temos muitas contas para fazer. Na verdade eu vou deixar o espaço em branco aqui, né? Melhor. Vou deixar isso aqui. Porque ela será, vamos ver se ela vai ser 3 por 3 mesmo. Essa aqui é 3 por 2. Essa aqui é 2 por 3. Dá para multiplicar, porque o 2 é igual a 2. E vai ser uma matriz 3 por 3, grande. Se você inverter aqui, vai dar para multiplicar, só que vai ser uma matriz 2 por 2. E aí, tá errado. Não é o que ele quer. Não é essa ordem. Bora lá. 3 por 3, então eu já sei que eu tenho que deixar um espaço aqui. Vamos começar, dá mais espaço, não sei como é que vai ser. Sem dó. Vai. Tá. Vamos com calma. Primeira linha com primeira coluna. Então, eu vou fazer 1 vezes 1 dá 1. Mais 5 vezes 6. Esses produtos eu vou fazer direto, tá? 5 vezes 6 dá 30. Já fizemos o detalhadinho na outra aula. Aqui, só a soma que eu não vou fazer direto, que é muita coisa para fazer de cabeça, mas o produto, né, tranquilo. Ó. 1 vezes 1, 1. 5 vezes 6, 30. Beleza. Agora, com a segunda coluna. Então, vou fazer primeira linha, segunda coluna. 1 vezes 5, 5. 5 vezes 5, 25. E aí, terceira coluna. 1 vezes 6, 6. Mais 5 vezes 1, 5. Vão conferindo aí. Se não estou fazendo besteira. Fechou aqui, eu sei que vai dar ali, beleza. Agora a gente faz a mesma coisa. Isso, Isadora. Não só de mesma ordem. Ordem a gente fala para matrizes quadradas só. A Isadora perguntou se para somar duas matrizes tem que ser da mesma ordem. Tem que ser do mesmo tipo. Ou daí mesma dimensão ou mesmo tamanho. Aí é sinônimo daí. Olha lá, vamos manter aquelas cores ali. Agora eu vou fazer segunda linha, com primeira coluna. 2 vezes 1, 2. Mais 0 vezes, não importa, 0. Isso aqui é um mais.
Aí, a segunda coluna. 2 vezes 5, 10. Mais 0 não importa com quem, que vai ser o outro 5 ali, 0. Quando é 0 é uma maravilha, né? 2 vezes 6, 12. Mais 0 vezes 1, 0. Vamos ver se a gente está acertando, parece que sim. Por fim, vamos. Ué. Terceira linha, com a primeira coluna. Menos 2, cuidado com menos, hein? Menos 2 vezes 1, menos 2. Mais 1 vezes 6, mais 6. Segunda coluna. Menos 2 vezes 5, menos 10. Mais 1 vezes 5, mais 5. Terceira coluna. Menos 2 vezes 6, menos 12. Mais 1 vezes 1, mais 1. Aí agora a gente completa aqui. É soma, né? E vou colocar aqui, inclusive. Já de Word, já, né? Agora é só a gente somar. Primeiro lá vai dar 31. 5 mais 25, 30. 6 mais 5, 11. Aqui tá fácil, né? Tudo mais zero. Então é só colocar os números aí. 2, 10 e 12. Menos 2. Então você tinha 6, perdeu 2, tem 4. Devia 10, pagou 5, tá devendo ainda, né? 5. Devia 12, pagou só 1. Deve muito ainda, deve 11. Certo? Essa aí é a nossa matriz produto. E aí, Xande, descobriu o erro, entendeu aqui, faz as linhas auxiliares. Pega a linha daqui com coluna de lá. E aí vai seguindo a ordem, o fluxo. Para a direita e para baixo. Tá, não respondemos nada ainda. E ele quer saber a soma dos elementos da segunda coluna de C. C tá aqui, que é a resposta. A segunda coluna tá aqui. Qual que é a soma? Beleza. Vai somar aqui 30 mais 10 menos 5. Vai dar 35. Se eu somar isso aí, né? Que é a resposta, letra A. Esse é o jeito completo. Talvez assim, didaticamente bom, mas praticamente desnecessário. Não precisava fazer tudo isso. Por quê? Ele só quer a segunda coluna. Só quer a segunda coluna. Então, vocês concordam comigo que bastaria eu ter usado isso aqui? A segunda coluna da resposta tem a ver com a segunda coluna da segunda matriz. Por quê? Porque coluna tem a ver com a segunda matriz, linha tem a ver com a primeira. É sempre assim, né? Linha com coluna, linha da primeira com coluna da segunda. Então, se eu só quero saber esses elementos daqui, não interessa isso aqui. Não interessa a primeira coluna nem a terceira. Só me interessa a segunda. Então, bastaria eu ter feito isso aqui, ó. Esquece isso aqui. Era só ter pensado nessa matriz B, que era 5 por 5, 5 e 5. Só isso. Você ia fazer o mesmo cálculo, só que só isso aqui, ó. Não ia usar essa parte. Você ia fazer 1 vezes 5, tá lá, 5. Mais 5 vezes 5, 25. Que ia dar o 30, isso eu vou usar. Daí você já ia para outra linha. 2 vezes 5, 10. Mais 0, que ia dar o 10. E depois aqui, menos 2 vezes 5 dá menos 10, mais 1 vezes 5 dá 5. Ia somar e ia dar isso. Você não precisava ter achado isso aqui. A 7 é só ver dimensões, não tem que fazer cálculos de matrizes. O único cálculo que a gente vai fazer, eu acho que é uma soma. Porque ele pede quanto dá R mais S mais T. Enfim, a 7 é assim, ó. Sabe-se que as ordens das matrizes A, B e C são essas aqui.
que eu coloquei. Se a matriz A menos B vezes C é de ordem 3 por 4, quanto vale R mais S mais T? Nesse caso, a maneira que eu encontrei foi realmente de achar individual e depois somar. Né? Não procurei outra maneira, se tem como eu achar a soma sem achar os valores individuais, como nós fizemos no outro exercício. Eu vou achar quanto vale R, quanto vale S, quanto vale T, aí eu somo tudo e tá pronto. E o que vocês me dizem? Sugestões para isso aqui? Tenho 3 incógnitas. Mas o que eu sei sobre essas dimensões aqui? Por exemplo, A e B. O que dá para dizer sobre A e B? Mandaram aqui no chat, peraí. Isso aí, Isadora. Inclusive é uma pergunta que a Isadora tinha feito, assim, para confirmar. Eu só posso somar matrizes, e quando eu falo somar, estou incluindo também o menos. Sempre digo que é a mesma coisa. Só posso somar matrizes se elas forem do mesmo tamanho, mesma dimensão. Portanto, isso aqui tem que ser igual a isso aqui. 3 por R é igual a 3 por S. Por isso que R tem que ser igual a S. Como, para existir é preciso que R igual a S. Porque eles têm que ter o mesmo tamanho, né? Tem que ser compatíveis quanto à soma. Então eu já sei que R é igual a S. Beleza. Aí eu tenho alguma coisa aqui, ó. Isso aqui vai dar uma matriz 3 por R, ou 3 por S, sei lá. O resultado da subtração é uma matriz 3 por R. É igual, né? Mesma dimensão. Que multiplica com uma matriz 2 por T. Então o que nós temos é isso aqui, ó. A multiplicação disso por isso. Como a gente vê mesmo, se existe, esses de dentro têm que ser iguais. Se existe a multiplicação. E falou que existe, né? Tanto existe que deu o tamanho dela. Então eu já sei que R é igual a 2. Ó, sabemos que R, vou tentar fazer esse R aqui é complicado. R é igual a S. Aqui da subtração. E sabemos da multiplicação que R é igual a 2. Portanto, S é igual a 2, já que é igual, né, a R. E o T? Faltou o T. T é igual. Vejam, a matriz resultante vai ser 3 por T. E ele falou que ela é 3 por 4. Então o T só pode ser 4. Para fechar. O número de coluna deve ser igual ao número de linhas. É, depende. Tipo assim, o número de coluna da primeira igual ao número de linhas da segunda. Tem que ser específico, né? Porque se você trocar, daí vai dar errado. Então, só comparando as dimensões. Para a subtração existir, isso tem que ser igual a isso. Senão não consigo tirar, nem somar, nem subtrair. Então R é igual a S. Para o produto ser possível, isso aqui, ó, isso aqui vai ser um 3 por R, essa resposta aqui, né? Essa subtração. Não sei quanto vai dar, mas eu sei que ela vai ser 3 por R. O C é 2 por T. 2 por T. Portanto, fazendo aquele esqueminha que a gente fez no primeiro exercício lá de análise das dimensões, isso tem que ser igual a isso, R é igual a 2. Como S é igual a R, então S também vale 2. E a resposta vai ser 3 por T. Mas ele já falou quanto é a resposta. É 3 por 4. Quer dizer que T é igual a 4. Então nós temos todos os valores aqui. Aí ele pede quanto que é
R mais S mais T. Beleza. 2 mais 2 mais 4. E dá 8. Cadê a letra B? É só fazer, né? Vou fazer no Word mesmo. Correto? Viram, isso aqui é comparação, não tem conta ainda, assim, né? Não tem que fazer a multiplicação. Muitas questões são assim, pelo que a gente percebe aqui, né? A 1 não tinha que fazer a multiplicação. A 2 nem era multiplicação completa, mas tinha que fazer, beleza. Tem a ver com multiplicação. A 7 não tem que fazer, que é o que nós fizemos agora. A 9 não vai precisar fazer. A 13 não precisa fazer. A 11 sim, a 11 é legal, de aplicação. A 18 depois vai ter que fazer, mas muitas não precisa. Não é só de fazer multiplicação, decorar a mecânica da multiplicação. São as propriedades também que temos que saber. E aí, tranquilo? Vou colocar os resultados intermediários aqui. Tá aí o exercício 7. Beleza, Pedro. Já lembrando aqui, depois que cair a reunião, voltem aí para a chamada. Agora o 9. Aqui, ó. 9 eu já tinha começado a fazer. Vamos ler aqui, ó, da UEL. A UEL tem fama, né? A gente já percebe aqui fama de difícil. Será que vai ser mesmo? Eu já vejo uma matriz 7 por 1, já teremos nas bases, né? Muito grande. Vamos ver. Uma reserva florestal foi dividida em quadrantes de 1 metro quadrado de área cada um. Pequenininho? Tá. Com o objetivo de saber quantas samambaias havia na reserva, o número delas foi contado por quadrante. Então, você vê um quadrante lá, daí ele conta quantas samambaias tem. Pode não ter nenhuma, pode ter 1, 2, 3, vamos ver. Aí ele diz, ó, isso aqui é número de samambaias. Essa primeira aqui. Número. Quantidade de samambaias. Aqui, isso aqui vamos colocar no texto. Melhor. Quantidade de samambaias. E aqui quantidade de quadrantes. Vamos interpretar isso aqui primeiro, para saber daí o que ele quer. O que quer dizer isso aqui, ó? O que quer dizer 0 com 8, 1 com 12? Interpretem isso aí para mim. Com esses títulos, quantidade de samambaias e quantidade de quadrantes. No texto ele ajuda um pouquinho. Quem quiser ler o texto lá. O que tem a ver esse 0 com 8, 1 com 12, 2 com 7? Ele diz no texto, ó, o elemento A e J, por exemplo, esse aqui, qualquer um, da matriz A, corresponde ao B e J. Correspondente.
da matriz B. Por exemplo, ele fala 8 quadrantes contém 0 samambaias. 12 quadrantes contém uma samambaia. 7 tem 2, 16 quadrantes tem 3, 14 tem 4, 6 tem 5 e 3 quadrantes só tem a quantidade máxima de samambaias contadas, que é 6. Esse é o quadrante mais populoso. Peraí, populoso ou povoado? Povoado, né? Povoado é por metro quadrado. Populoso é absoluto. Mas aqui dá na mesma. Esse é o quadrante mais concentrado, ele tem mais samambaias pela mesma área, né? Esses 3 quadrantes aqui. Veja que a quantidade de quadrantes, quantidade de áreas, de quadrados que nós temos. 8 deles não tem nenhum, infelizmente, nenhuma samambaia. E por aí vai. Eu poderia, por exemplo, somar quantos quadrantes tem essa reserva. Ela foi dividida em quantos quadrantes? É só você somar 8 mais 12 mais 7. Isso aqui eu acho que vai dar 66. Só se eu me enganei na soma ali, mas são 66 quadrantes. Vocês podem tirar a prova aí depois. Quem conseguir fazer na calculadora, por favor, mas acho que são 66. Tá, ele não quer saber a quantidade, mas só para ter uma noção. Aí, a pergunta é a seguinte. Assinale a alternativa que apresenta a operação que tem que fazer entre as matrizes para dar o número total de samambaias. E isso é interessante, né? Em vez de eu ir contando 1, 2, 3 e contar todas as samambaias, foi feito dessa maneira. Não. Eu vou contar esses quadrantes aqui. Ah, esse tem 0, esse tem 1, 2, 6. E eu vou anotando quantos quadrantes tem 0 samambaias. Deu 8. Quantos tem só uma? Quantos tem 2? Mas agora eu quero saber o total. Como eu faço? Bem, sem pensar muito em matrizes, como a gente faria o total? Se são 0 samambaias em 8 quadrantes, deixa eu fechar aqui. Nós podemos pensar no total da seguinte maneira. 8 quadrantes tem 0 samambaias, então eles não contribuem em nada para o total de samambaia, né? 12 quadrantes tem uma samambaia. Então já são 12 samambaias. Samambaia está virando uma palavra estranha, de tanto que eu já falei. Plantas, beleza. 7 quadrantes tem 2 plantas. Então já são mais 14, né? Eu tenho 7 quadrantes com 2 em cada. 16 quadrantes tem 3 samambaias. E por aí vai, a gente poderia fazer assim. 14 quadrantes tem 4. Essa é a definição de multiplicação, né? Basicamente. Então, eu sei fazer a conta. Eu nem fiz aqui, mas eu sei que tem que dar isso. Vocês poderiam fazer. Mas vejam que ele não quer a soma, por isso que eu falei que não tem conta. Ele não quer o total, ele quer saber qual é a lógica. Qual é a operação que nós temos que fazer para dar isso aqui. Vai dar essa conta aqui, ó. Mas qual é a operação que nós temos que fazer? Se tem essa ideia de multiplicação, com certeza é algum vezes aí, né? Você já elimina as letras E e D. D e E. Que só tem soma. Não vou somar. Não vou somar 0 com 8, 1 com 12. 1 mais 12 dá 13. 13 o quê? Não faz sentido nenhum esse 13 aí. Você está somando samambaia com quadrante. Nada a ver. Então não é soma. Então com certeza ou é A, ou é B, ou C. Vamos tentar o mais direto primeiro. O que é mais direto? A vezes B. Vamos ver. Dá para fazer A vezes B? Daí eu pergunto para vocês. Aqui não é mais... Tananã. Continua. Vejamos. Essa aqui é 7 por 1. Essa aqui é 7 por 1. Eita. Consigo fazer? São compatíveis pela multiplicação? Não. Não consigo. Porque esse 1 aqui não fecha com esse 7, não são iguais. Então não dá para fazer A vezes B, já elimina C. Daí restaram duas opções. Eu vou ter, vocês concordam que eu vou ter que transpor alguma, pelo menos. Para transformar alguma, trocar a ordem aqui, né? Mas aí será que eu faço 1 por 7, né, vezes 7 por 1? Ou eu faço 7 por 1 vezes 1 por 7?
Vejam que as duas multiplicações existem. É compatível. Qual dessas aqui é a que vai me dar a resposta que eu quero? A primeira ou a segunda? O que vocês acham? A segunda? A segunda vai me dar uma matriz 7 por 7. Eu não quero tanto. 7 por 7 vai ter 49 elementos. Eu não quero isso tudo. Sabe quantos números eu quero? Eu quero o total de samambaias. É um número só que vai dar isso aqui. É só o total. O total é, não sei, tipo 300. Não sei quantos samambaias tem aqui. É um número que eu quero. Então, a multiplicação que nós queremos fazer é essa aqui, ó. É alguma matriz 1 por 7 vezes outra 7 por 1. Eu posso fazer, dá para fazer, e a resposta vai ser uma matriz 1 por 1, ou seja, um elemento só. Então é isso que nós queremos, essa ordem aqui. Tá, mas como eu transformo essa 7 por 1 em 1 por 7? Transpõe, deita ela. Só você deitar. Lembra que para deitar ou colocar em pé é transpor, né? É o Tzinho. Essa aqui eu tenho que transpor? Não, ela tá certa. Ó. 7 por 1, 7 por 1. Tá certinho. Eu tenho que trocar esse aqui. Então o que a gente vai ter que fazer é o A transposta para virar 1 por 7 vezes o B normal, que é 7 por 1. Dá para eu fazer e a resposta vai dar 1 por 1. Tipo assim, vai dar uma matriz C 1 por 1, que é um número só. Que é o total. Você vai acabar fazendo essa conta aqui. Mas ele quer saber qual é a operação que nós temos que fazer. Essa é a resposta, letra A. Entenderam por que eu tenho que transpor? Não funciona, né, multiplicar as duas. Não são compatíveis. Então eu tenho que mudar alguma delas. Se eu mudasse a B, ia dar para multiplicar, só que ia me dar uma matriz 7 por 7, que não me diz nada. Eu tenho 49 números lá. Não, eu só quero uma matriz pequenininha, 1 por 1. E eu citei esse exemplo quando eu falei das dimensões. Vejam que eu trocando a transposta, as duas, até existem os dois produtos, só que eles dizem coisas diferentes. Uma vai ser uma matriz gigante, a outra é um número só. Certo? Curiosidade, deixa eu ver se alguém vai perguntar isso. Beleza, Bruna, vamos de novo. Depois eu falo da curiosidade. Se alguém notou alguma coisa diferente também. Então ele quer saber qual é a operação que tem que fazer. Primeiro que já tem vezes e mais. Mais, você já consegue ver que não tem nada a ver. Tipo, eu vou somar 2 com 7, vai dar 9. 9 o quê? É 2 samambaias com 7 quadrantes, não faz sentido nenhum. O que nós queremos é fazer uma multiplicação. Certo? É como se, sei lá, você tem 8 caixas de bombons com 0 bombom, você já comeu tudo. Você tem 12 caixas de bombons com 1 bombom. 7 caixas com 2 bombons. Quantos bombons eu tenho ao todo? É a mesma coisa. Você teria que multiplicar, né? 7 vezes 2, mais 16 caixas vezes 3 bombons por caixa. Você vai fazer essa multiplicação aqui. E somar tudo, que vai dar o total de bombons. Só que nesse caso é samambaia. Daí ele quer saber qual operação tem que fazer. Então você já elimina a D e a E, que são só adição. Eu quero multiplicação. Você elimina a C, porque a C está falando A vezes B. Não são compatíveis. E isso são diferentes. Não dá para fazer. Então não pode ser a letra C. Você pode tentar a B. A B, ele vai transpor as duas matrizes. Quando ele transpuser as duas, as duas vão ficar 1 por 7, né? Vai trocar as duas. A vai ficar 1 por 7 e a B vai ficar 1 por 7. Não adiantou nada. Você trocou as duas, continua sendo incompatível. Não dá para fazer. A única que dá certo dessas alternativas aqui é a letra A.
Porque a transposta de A vai trocar, vai deitar, né? Vai ser uma linha só e 7 colunas. 1 por 7. A B ficou igual, 7 por 1. Aqui eu consigo fazer e a resposta vai dar 1 por 1. Que é o que eu quero um número só. Que é esse total aqui. E aí, Bruna, conseguiu pegar aí? Perfeito. Aí o que eu ia falar assim de curiosidade é o seguinte, tem uma outra maneira de fazer. Não nas alternativas, das alternativas essa é a única. Mas eu poderia fazer BT vezes A. Por quê? Quem que é BT? Eu troco aqui, vai ser 1 por 7. Quem é A? O A ficou igual, 7 por 1. Dá pra fazer e a resposta vai ser 1 por 1. Vai dar na mesma. Os números são os mesmos. Só tô trocando a ordem ali, mas esse aqui fica igual. Eu fazer assim, tá? Você vai continuar fazendo o 0 com 8, 1 com 12. Só que aqui só mudei o jeito de enxergar. Mas essa é uma outra ordem possível. Se tivesse essa alternativa, ela estaria correta. Até por isso que os elaboradores de prova têm que cuidar para não colocar as duas respostas certas, né? A não ser que seja verdadeiro ou falso. Certo? Então a gente vai fazer isso. Eita, vamos tirar aqui. Vai ficar transposta que é 1 por 7, vezes a B, que é 7 por 1. Vai dar alguma matriz C, 1 por 1. AT vezes B. Luiz Felipe é outro que está entrando agora aí que queria entrar às 10 horas da manhã na aula do segundo ano. Eu sei que a gente está perdido, né, nesse horário ainda. Fazer o quê? Vai ficar mudando até achar o ponto de equilíbrio. Beleza? Quem finalizou aí, vou deixar mais um tempinho para copiarem aí. Quem quiser de curiosidade fazer essa soma aqui, ó, esse cálculo, e aí me diga quantas samambaias dá. Não fiz, mas agora eu quero saber. Se alguém fizer, me avisa. E aí os outros podem ir para 11. A 11 é uma aplicaçãozinha aí. Tipo aquela dos doces, ingredientes que eu falei. Calorias e preço. É igual. Aqui. A matriz C, qual que é a matriz C? Essa aqui. C. Fornece em reais o custo, C de custo deve ser então, das porções de arroz, carne e salada usadas em um restaurante. Vamos dizer em reais. Eu chamei aqui, ó, para simplificar, para ficar fácil de colocar aqui. O arroz é Azinho, carne é Czinho, salada é Szinho. Posso, Isadora? Me lembre, qualquer coisa manda no privado também, se não der tempo aqui.
Ou seja, arroz, uma porção. Falou porção, né? Não sei se é em quilo, grama. Uma porção de arroz custa R$1, vamos dizer que é em reais, ou unidade de dinheiro, tanto faz. Uma porção de carne custa R$3 e uma porção de salada custa R$2. É isso que está me dizendo essa tabela aqui, essa matriz. A matriz P, já é essa aqui, fornece o quê? Fornece o número de porções de arroz, carne e salada usadas para fazer os pratos 1, 2 e 3. Então vamos interpretar de novo. O prato 1, P1, usa, eu coloquei aqui em cima, arroz, carne e salada. Vejam que a ordem está trocada, né? Linha para coluna. Assim, a ordem é a mesma, mas aqui vai variando as linhas, aqui as colunas. O prato P1 usa 2 porções de arroz, uma de carne, uma de salada. O P2 usa uma de arroz, 2 de carne, uma de salada. Os dois são equilibrados. Eu prefiro o P2, né, por enquanto. Ou talvez o P3. O P3 é o menos equilibrado, porque não usa salada. Só tem arroz e carne. 2 porções de cada. Certo? Só a interpretação. Vamos ver o que ele quer saber. A matriz que fornece o custo de produção dos pratos é qual? Então eu tenho 2 matrizes. Eu quero saber quanto custa para fazer cada prato. Porque daí eu sei quanto eu vou colocar o preço de cada prato, né? Eu não vou colocar um preço menor que o custo, para não ter prejuízo. Então a gente vai usar essa ideia de multiplicação. Porque nós vamos combinar as linhas de um com as colunas de outro. Mas em que ordem a gente vai multiplicar? Vamos ver. Se der certo 2 ordens, aí temos que ver, é mais difícil, tem que saber interpretar. Qual que está correta, que nem aqui, ó. Aqui estava certo eu fazer 7 por 1 com 1 por 7 ou o contrário. Só que uma dava um número só, o outro jeito dava uma matriz 7 por 7 gigantesca. Tem que saber qual que vai te dar o que você quer. Mas às vezes só uma multiplicação, uma ordem só é possível, a outra não. Então a gente vai tentar aí. Então é o seguinte. Como vocês fariam para me calcular quanto custa o prato 1? Bem, o prato 1, podemos pensar assim, ó. Custo 1, prato 1. Ele usa 2 porções de arroz e cada porção de arroz custa R$1. Então, para comprar arroz para esse prato, eu preciso de R$2, né? Tem que comprar 2 porções de arroz. Ele usa uma porção de carne e cada carne custa R$3. E usa uma porção de salada e cada porção de salada custa R$2. Então, a gente está fazendo isso vezes isso, não é? Olha o que a gente fez. 2 vezes 1, mais 1 vezes 3, mais 1 vezes 2. Olha a aplicação, igualzinho o exemplo dos doces que eu passei. Isso aqui você vai somar, acho que dá isso, né? Dá 7. Achamos um elemento da matriz, mas a gente pode montar essa matriz então. Vejam que eu estou usando linhas desse e colunas desse. Então quem é o primeiro? O primeiro é de quem eu uso as linhas. Então essa aqui é a primeira matriz. Eu vou fazer P vezes C, não C vezes P. Vocês vão ver que a ordem contrária nem vai dar certo. Não existe produto. Vou fazer isso vezes isso. Vai ser igual, vamos deixar um espaço aqui. Vejam que é compatível, ó, 3 por 3 e aqui é 3 por 1. Posso fazer e vai dar 3 por 1. Então vai dar uma matriz aqui de 3 linhas, só uma coluna. Justamente, as linhas vão me dar cada prato, o prato 1, 2 e 3. E só tem uma coluna, porque eu só quero saber o preço.
Então isso aqui vai me dar o preço do primeiro prato, aqui o preço do segundo, aqui o preço do terceiro. Então, ó, de novo, primeira linha com a coluna, a única coluna que tem, né? Vou fazer 2 vezes 1, 2. Mais 1 vezes 3, 3. Mais 1 vezes 2, 2. É isso aqui. Deu 7. Eu sei que vai dar aqui. Já podemos calcular, né? Aqui vai dar 7. Troquemos aqui de cor. Vou fazer agora a segunda linha com a primeira coluna. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 3, opa, isso aí ficou caro, hein? Afinal, usa 2 porções de carne e a carne é mais cara. Olha o 6 aí. R$6 só para comprar a carne do prato. Mais 1 vezes 2. 2. Vai somar isso aqui e vai dar 9. Finalement, temos aqui terceira linha com essa coluna. 2 vezes 1, 2. Mais 2 vezes 3, olha o 6 aí de novo. Mais 0 vezes 2. Não gasta salada, não compra salada. Não usa salada, não gasta com salada. 0. Isso aqui vai dar 8. Fechou. Então, o que significa isso? O prato 1 custa R$7 para produzir. O 2 é o mais caro, porque ele usa 2 de carne e usa ainda arroz e salada. Custa 9. E o prato 3 custa 8. Ele também usa 2 de carne, 2 porções de carne. Só que ele usa 2 de arroz, que é o mais barato. O arroz custa só 1. Por isso que ele ficou mais barato que o segundo prato. O primeiro prato ficou mais barato porque só usa uma porção de carne, né, que é o mais caro. Então você economizou no mais caro, ficou mais barato. Tem a tendência a ficar mais barato, né? Só ia ficar mais caro se ele tivesse usado 2 porções de salada ou 3. 2 ia empatar com o de baixo. Se ele usasse 3 de salada, aí beleza, ia ficar mais caro. Porque ele tá exagerando também, né? Entenderam? Não só a mecânica, mas a aplicação. A mecânica aqui fizemos já antes de novo. Linha com coluna e tal. Mas a utilidade de eu poder extrair essa informação de tabelas que eu tenho. Tabelas, pode ser uma tabela nutricional, ou tabela aí de quantidade de cada ingrediente, com o preço. Aí vocês podem ser criativos. O pessoal foi criativo, com certeza. Usa matriz para tudo. Quem for para engenharia elétrica, então, matriz que usa grades de redes de eletricidade, tem uma, eu não sei nem dizer, tem uma antena aqui, outra antena lá, não sei o que, elas se comunicam entre si, se não se comunica é 0, se comunica é 1, e inventa um monte de parada que dá certo. Quem for para essa área é um prato cheio. E não só engenharia, né? Matriz, como eu falei, é bom para transmitir informações. O que é a tabela do Campeonato Brasileiro? Uma matriz. E eu não vejo uma maneira mais eficiente de transmitir aquelas informações. Um gráfico, acho que ia ficar muito poluído, né? Muitas linhas. Essa é a linha de um time, essa é a linha do outro time, isso aqui é do outro time. Não, isso aí não dá.